Olha, por mais que eu esteja gostando da Copa do Mundo, acompanhar a Copa do Mundo, fazer os vídeos sobre a Copa, não dá pra negar que eu tava com saudade de vestir essa camisa aqui, de ver esse cenário aqui e de falar mais uma vez do nosso Vascão. Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para falar novamente do nosso Vascão. Pois é, muita gente cobrando aqui no canal que eu voltasse a falar do Vasco. Eu tô fazendo os vídeos aí do Sobrecopa e sempre pintava o comentário lá: pô, nem tô acompanhando a Copa, eu quero ouvir você falar do Vascão. Pô, tá legal o Sobrecopa, mas eu queria ver você falando do Vascão. Eu estou aqui para falar do Vascão, mas falar o quê, não é mesmo? Porque a verdade é que desde que começou a Copa, não tá rolando muita notícia do nosso Vasco, né? Aqui não é nenhum canal de notícia, o Sobre Vasco não se propõe a trazer notícias, então a gente não fica tratando de especulação, não fica tratando do que foi falado, que pode ser que aconteça. A proposta aqui é analisar e debater em cima dos fatos concretos. E fatos concretos, nesses 15 dias, tiveram muito poucos. A gente não teve nenhum assunto, nenhuma novidade em relação a patrocínio, nenhuma novidade em relação aos próprios treinamentos. Os jogadores estavam de férias, ficaram 10 dias aí de folga, estão voltando para o treinamento agora. Nenhuma novidade em relação a contratações, nenhuma grande novidade nesse sentido, pelo menos. Teve a contratação do Lennon, vamos falar mais à frente aí. E nem teria como ser diferente também, porque o Campelo contratou lá o Paulo Pelaipe e o Newton Drummond para fazer um trabalho ali de executivos do futebol. Não fui muito a favor, não curti muito a contratação deles, mas uma vez que contratou, tinha que dar dado tempo para eles mostrarem aí o que eles são capazes de fazer, né? Não, bem na hora em que eles iam se mostrar mais o seu valor, na hora ali, nessa intertemporada, que é o momento em que eles poderiam reformular o elenco, tentar trazer alguém, negociar o que fosse possível, manda os caras embora, não consegue trazer ninguém para o lugar, então o Vasco ficou sem diretor de futebol, ficou sem vice-presidente de futebol, só com o tal do comitê gestor aí, que é um comitê que só serve no máximo para orientar, meio que indicar para que caminho você quer que o futebol vá, mas ninguém que meta a mão na massa mesmo. Como é que você vai negociar contratações nesse sentido, né? Ah não, porque o próprio Campelo está fazendo as negociações. Cara, quem é Campelo no mundo do futebol para ficar? Ele conhece empresário? De onde que saiu esse talento do Campelo para ficar negociando o jogador? É muito complicado, não dava para esperar nada muito diferente de zero contratação diante desse cenário. Só agora aí, nessa semana, na segunda-feira, que foi anunciado o Alexandre Faria como novo executivo de futebol, vai começar a se inteirar do que está acontecendo, as novidades. Então vamos lá, vamos falar aqui o que tem de novidade. Então vamos lá, vamos falar o que tem de novidade aí, que são pequenas coisas, né, que não daria um vídeo, mas juntando tudo num vídeo só, a gente pode lançar aqui breves comentários. Lennon, o único contratado aí, foi anunciado oficialmente até nessa semana, mas já tinha sido contratado há um tempo, é o único reforço do Vasco até agora, se é que a gente pode chamar de reforço. Trazer um cara de já 28 anos, que está lá no Guarani, sabe-se lá em que divisão tá jogando no Guarani agora, para reforçar o Vasco. Para vir para lateral direita, sendo que o cara é volante de formação. Quer dizer, mais uma aposta que, na minha opinião, não faz nenhum sentido. O que eu posso falar sobre o Lennon aqui é muito parecido com o que eu falei sobre o Bruno Silva. Quer dizer, pegar um jogador já chegando ali no final da carreira, né? Despontando para o final da carreira. Não conseguiu se firmar em nenhum clube grande até esse momento. Vai ser agora no Vasco que o cara vai despontar? É difícil acreditar nisso, Pega aí o currículo do Lennon. Começou no Flamengo, um clube grande, não conseguiu se firmar, chegou então aí para outros clubes menores, né? Náutico, Goiás, Sport, também não se firmou nesses clubes. Aí você pega aí os últimos 5 anos dele, onde que o cara passou? O cara começou no Flamengo, um dos 12 grandes clubes do Brasil, depois desceu para clubes médios, tipo Goiás, Sport, Náutico. Nos últimos 5 anos passou por Macaé, Duque de Caxias, Cabo Friense e estava agora no Guarani. Ah, mas ele é um dos destaques do Guarani. Cara, óbvio, o mínimo que eu espero quando você contrata um jogador do Guarani é que ele seja o destaque do Guarani, né? Vocês já viram onde está o Guarani atualmente?
na Série A2 do Paulista. O que você vai esperar? Porra, só falta me trazer um cara num time que está na Série A2 do Paulista e o cara ainda é um dos jogadores medíocres do elenco, é um dos piores do elenco. Só faltava essa. Parece até a contratação do Leandrão, há uns 3 anos atrás, que também era artilheiro da Série C, trouxeram ele para resolver o problema do Vasco, não resolveu nada. Claro, olha os campeonatos que você está comparando. Você está pegando um cara da Série C, achando que ele vai resolver a Série A. Difícil, difícil. E aí vai ter sempre aquele discurso, né, da galera, tem que esperar para criticar, vamos ver, pelo menos é melhor que o Galhardo, de repente ele desabrocha no Vasco, as oportunidades. É aquele discurso que a gente sempre ouve quando traz esses jogadores e que nunca resolve nada. Pode ser que ele desabroche no Vasco agora? Pode ser, mas é muito difícil, é muito difícil. A comparação que eu gosto de fazer é que nem se o Vasco, para resolver o problema das dívidas, começasse a jogar na loteria esportiva achando que pode ser que um dia ganhe e aí as dívidas estão pagas. Pode ser que funcione? Pode ser. É provável que funcione? Muito provável que não. Então, vamos ver, né? Vamos ver qual é desse Lincoln aí. Não tem nenhuma esperança. Eu acho que, mais do que analisar individualmente se ele vai funcionar ou não, qual vai ser o valor que ele vai trazer para esse elenco do Vasco especificamente, o que eu me lamento nessa questão aí é a filosofia de contratação do Vasco, né? A filosofia de contratação que insiste em contratar jogadores já velhos, que nunca brilharam em time nenhum, achando que vai resolver, sabe? É muito difícil de seguir nesse caminho, essa linha de contratação, a gente montar um time realmente competitivo. E aí, para discutir disso, a gente pode até falar da segunda grande novidade desse período aí, que foi o anúncio do Alexandre Farias para ser o novo executivo de futebol remunerado do Vasco. Vamos ver como é que ele vai se sair. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar dele até então. Mas aí, uma vez que ele foi anunciado, a gente vai correr atrás, descobre que passou pelo Fluminense, ele é oriundo lá do América Mineiro, já passou pelo Sport, mas recolhendo informações aí de quem lembra dele, da participação dele nesses clubes, as informações que chegam não são muito alviçareiras não. A galera reclama que ele é um cara difícil de trato, tem muitas histórias de que ele é pivô de rachar o grupo, que ele sai meio pelas portas dos fundos dos clubes. Não sei até que ponto é intriga da oposição esse discurso, não sei até que ponto isso faz sentido. Se ele for mesmo um cara difícil de tratar, é meio complicada a situação que o Campelo está montando aí, porque o Jorginho já é um cara que tem a personalidade difícil. O PC Guzmão, então, nem se fala. Normalmente, depois de 3, 4 meses no clube, ele já está brigando do porteiro ao presidente. Aí você traz mais um cara de personalidade complicada, tá montando um barrilzinho de pólvora aí o Campelo, prestes a estourar, né? Vamos ver, vamos torcer para tudo isso aí ser entrega da oposição e o cara ser o contrário, ser um apaziguador, um gregário, um cara que junta as pessoas, porque tudo que a gente não vai precisar, com PC Guzmão e Jorginho, tudo que a gente não precisa é de mais um cara de personalidade difícil aí para lidar com esse elenco. Vamos ver o que vai acontecer. Outra característica que falam desse Alexandre Farias, e essa já é mais interessante, é que ele é um cara muito preso aos orçamentos, não é um cara que gosta de ficar estourando o teto. Se o orçamento para o futebol é X, ele vai gastar até X, não vai ficar forçando a barra, não vai ficar comprometendo orçamento que ele não tem. Isso é uma boa qualidade dele, eu acho. O Vasco precisa ter um administrador mais pés no chão nesse sentido financeiro, e isso é uma grande vantagem dele, né? Para não ficar aqui só falando mal. E falando da entrevista coletiva que ele deu aí, outro ponto que ele levantou que foi muito interessante, e que a gente espera que não fique só no discurso, é justamente a valorização da base. A gente já falou sobre a valorização da base aqui antes, né? Vou deixar aí até o link para vocês assistirem, caso vocês não tenham visto ainda. É tudo que a gente espera, que ele valorize a base, que o Vasco faça um trabalho de valorização da base. Agora, tem que ver se isso vai ficar só no discurso ou vai sair na prática, porque anunciaram o Lennon agora que vai contra esse discurso. Vai dizer que não tinha ninguém na base que poderia apostar que seria melhor que esse Lennon. Ah, mas já estava contratado antes, só foi anunciado agora. Tá bom. Mas tem que ver outra coisa. Digão, zagueiro que acabou de ser anunciado aí pelo Fluminense. O Vasco demonstrou interesse por ele, depois diminuiu. Quando anunciaram Alexandre Faria, o interesse voltou de novo e os dirigentes do Cruzeiro falaram que o Alexandre Faria ligou para eles que estava interessado no Digão. Pô, é essa a solução da base? É trazer o Digão? Vai resolver alguma coisa na zaga do Vasco, vocês acham? Ah, mas tem que trazer um zagueiro, porque o Eraso vai sair do Vasco agora, pediu aí para ser afastado, muito provavelmente vai voltar para o Equador. Será que tem que contratar mesmo?
Será que não dá para aproveitar a molecada da base? Já tem o Breno, tá machucado, tudo bem, mas já tem o Paulão também, tem o Erley. Dá uma chance para a molecada da base aí, o Ricardo já mostrou que pode segurar as pontas, tem o Miranda que é bom jogador também, dá uma chance para esses caras. Ou você traz um zagueiro que vai resolver a questão ali, realmente vai trazer uma segurança para a zaga e vai ser um titular em conteste, ou então dá chance para a base. É essa política que eu quero ver no Vasco. Vamos ver se esse Alexandre Faria vai realmente implementar isso. E aí, para ficar em mais um assunto que rendeu muito esses dias, vamos falar da parte mais política do Vasco. Muita gente pediu na semana passada para eu falar da questão do Brandt, que ele ia cancelar as eleições do Vasco, ia pedir novas eleições, porque o advogado da Sempre Vasco entrou com um pedido. Galera, vocês estão se precipitando demais aí. Essa questão, ainda mais no mundo jurídico, as coisas movem muito devagar, são muitos pedidos, são muitas etapas, então não dá para achar porque um advogado entrou com um pedido que a parada vai acontecer. Porque pelo que eu vi nos movimentos na rede, tinha gente pensando que porque o advogado entrou com o pedido agora, semana que vem vai ter eleição no Vasco já. Não vai ser assim, não esperem grandes soluções, grandes movimentações da parte jurídica. A justiça é uma coisa que se move muito lentamente. Você vê, quem for mais antigo vai lembrar o Dinamite. Quanto tempo depois ele conseguiu fazer a reeleição voltar? Ele conseguiu fazer um segundo pleito lá para ser eleito em 2008. Demorou mais de ano. Há quanto tempo que a situação do HD, que vem desde o ano passado, vem se arrastando aí, ó? Tá chegando no meio de 2018 e não tem nenhuma resposta, nenhum avanço nesse sentido. Então, são coisas que demoram, eu acho que nem vale a pena ficar esperando, acompanhando muito isso aí. Um dia chega a novidade, a justiça deu ganho de causa, deu na segunda instância, aí a gente começa a acreditar e aí a gente começa a achar que realmente alguma coisa pode acontecer. E, finalmente, para encerrar aqui esse nosso resumão do Vasco durante a Copa, vamos falar aí dessa situação patética, toda essa confusão, onde, cara, ninguém envolvido aí tá saindo bonito na foto, que foi essa coisa do Campelo viajar para a Rússia para acompanhar a Copa do Mundo, né? Recebeu o convite da CBF para ir ver os jogos e falou, vou lá para a Rússia passar 20 dias acompanhando a Copa do Mundo. Beleza, ótimo, acho que todo mundo gostaria de receber um convite desse. Qual que é o problema? O Campelo parece que não tem noção da onde que ele amarrou o burrinho dele. E ele confirma, essa postura dele confirma a impressão que eu tinha montado dele. Eu também já fiz um vídeo falando sobre o Campelo. Se eu achar, eu boto aqui para vocês verem, onde eu falava que eu achava que ele era um cara vaidoso e que ele queria ser presidente do Vasco justamente movido por essa vaidade, pelos mimos que ele achava que ia ter sendo presidente de um clube grande. E essa atitude dele só confirma isso. Caramba, vou pra Rússia com a CBF, não sei o que a CBF tá pagando, se tá dando ingresso, o que ela tá fazendo. Vou lá, vou curtir, vou tirar onda, vou levar a camisa do Vasco pra dar pro Coutinho, tietar um pouco o Coutinho. Aí você vê no Instagram a mulher do Campelo tirando foto no Kremlin, na Praça Vermelha, em todos os pontos turísticos da Rússia. Tudo muito bom, tudo muito bonito. Não fosse a situação política do Vasco, Campelo. Como é que você me briga com todos os espectros políticos do Vasco? Tá todo mundo querendo te ver pelas costas, né? Aquele grupo político com quem você se uniu para ganhar as eleições, você traiu e os caras estavam até 10 dias atrás entrando com um pedido na justiça para anular sua eleição. O grupo com que você compôs para trair aquele primeiro grupo e para assumir, você também já traiu, os caras estão querendo te ver pelas costas. Diante dessa situação, você completamente isolado politicamente no clube. O clube numa situação difícil, devendo todo mundo, sem patrocinador, precisando se reforçar e sem dinheiro, você acha tranquilo sair e ir para a Rússia. Ninguém falou para você que isso ia ser uma furada? Pelo visto falaram e você achou que, não, gente, isso é tranquilo. Tranca a porta da presidência, entendeu? Deixa uma cartinha aí para se alguém perguntar, dando os poderes para um outro cara que eu escolhi aqui e tá tudo resolvido. Vou passar 20 dias na Rússia aproveitando meu status de presidente do Vasco. Será que ele achou que isso fosse funcionar assim? Não é possível, o cara tá muito desligado da realidade, sabe? Tá funcionando muito em outra frequência. Não dá para entender. É óbvio que com a saída dele,
os ratos que estão lá em São Januário iam aproveitar para dar as caras. E não deu outra. O cara nem devia estar chegado no aeroporto ainda. Já veio lá o Roberto Monteiro assinar que o Eloy estava assumindo a presidência durante a vacância do presidente em exercício e foram lá arrombar a porta do presidente, leva chaveiro, demite segurança, aquela confusão toda que vocês acompanharam aí. Uma situação meio patética também, porque que pressa é essa de assumir a presidência? Ah, ele tem que pegar logo ali, assumir a presidência da temporada do Vasco. O que ele quer fazer? Ah, tem que renovar com o Rios. Sabe, tem ali o Alexandre Farias para renovar com o Rios agora, tem um comitê gestor, não precisa. O presidente está na Rússia, mas ele não está incomunicável não. O WhatsAppzinho hoje em dia funciona no mundo inteiro. Manda ali um FaceTime, um Skype. Então não precisava desse desespero também, né? Levanta suspeitas, toda essa vontade aí do Identidade Vasco de botar o Eloy como presidente em exercício do clube. O que os caras querem realmente fazer? Não sei se vamos chegar a descobrir, porque, óbvio, o Campelo não conseguiu fazer o que queria, já deve ter rolado muita ligação para ele aí, ele vai ter que cancelar as férias dele e tá voltando para o Rio para assumir essa posição de presidente do Vasco. Agora, os caras estão certos também. Por outro lado, os caras estão certos. Existe um regulamento no clube. Existe o presidente, existe o vice-presidente. Se o presidente sai, quem assume é o vice-presidente. Não adianta você escrever uma cartinha falando que é outro. A eleição que teve, não teve uma eleição aí 6 meses atrás para definir? Elegeu o Campelo presidente e elegeu o Eloy vice-presidente. Então o cara é vice-presidente. Sai o presidente, é ele que assume, entendeu? Não dá para você querer dar volta nisso aí. Aí a gente tem que ouvir o Euriquinho falando que o cara tá dando uma de ditador e tem que concordar, porque tá desrespeitando as instituições do clube. Então, assim, essa notícia, talvez de todas essas que teve aí nesse tempo, é a que mais desmotiva, é a que dá preguiça, porque a gente vê, é isso, sabe? Um monte de gente despreparada, um monte de gente que não parece que não está pensando no Vasco, só está pensando nos benefícios próprios, estão só pensando em puxar o tapete do outro, e enquanto isso, o nosso clube querido, nosso clube do coração, definha. Essa é que é a grande verdade. Então, amigos, o que eu posso falar? Poucas notícias do Vasco para comentar durante esse período, e as poucas notícias que tem, era melhor até que não tivesse, porque foi só notícia ruim, não é mesmo? Mas a gente segue firme e forte aqui, ligado, torcendo para pintar uma ou outra novidade, e aí a gente volta aqui para comentar. Enquanto isso não acontece, sigamos acompanhando a Copa do Mundo, que é muito menos sofrimento para assistir, porque a gente assiste menos com o coração, é mais a diversão só. O coração mesmo vai quando o Vasco entra em campo, quando envolve o Vasco da Gama, e aí nos últimos tempos, infelizmente, o coração tem sofrido, não é mesmo? Mas diga nos comentários a opinião de vocês sobre todos esses assuntos que a gente comentou. Não se esqueçam de curtir o vídeo, porque não basta se inscrever, não basta ligar sininho. Se você quer ser avisado quando tem vídeo novo do Sobre Vasco, tem que dar like em todos os vídeos, que aí o YouTube percebe que você gosta desse material e começa a mostrar mais para você. Beleza? Então é isso, galera. A gente segue com a nossa programação aí falando sobre a Copa. Se você está curtindo, valeu. Se você não está acompanhando, passe a acompanhar. A Copa está entrando agora no momento decisivo. E voltamos a qualquer momento para falar do Vasco também, se sair uma notícia de relevância. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.